Obrigado, senhor presidente. Tentarei ser breve. Primeiro, parabenizar a vereadora Cari Santos pelo requerimento. É muito importante a gente ter uma consonância aqui dos vereadores do que está acontecendo com as crianças com TEA no Recife. A audiência pública que foi registrada no requerimento pela vereadora Cari Santos está aqui. Essa é a ata da audiência pública, tá? 28 de maio, e aí aqui eu tenho o pacto que foi feito. E aí pacto com prefeitura, com todo mundo, está aqui. Pactuados com o Ministério Público de Pernambuco, para lá, encaminhamentos a serem observados, propostas a serem observadas pela Secretaria de Educação do Recife. E aí está aqui, ó. Nomeação dos aprovados, no mínimo 400 candidatos, do concurso público para a ADE até o dia 15 de agosto de 2025. E já passamos do dia 15 de agosto de 2025 e eles não foram nomeados. Aqui eu trago uma denúncia que fiz à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da capital no Ministério Público. E aqui eu relato que nós temos denúncias várias de pais e também de responsáveis por crianças com TEA, transtorno do espectro autista, relatando a ausência do suporte especializado, ou seja, dos ADEs, tá? A ausência de estagiários e cuidadores, prática de rodízio forçado de frequência escolar, alunos autistas isolados e sem participação pedagógica efetiva, falta de acompanhamento terapêutico. Tenho aqui uma lista dos requerimentos que foram feitos somente pelo nosso gabinete, tem vários de todos os vereadores aqui. E aí, a gente cita aqui na denúncia que em todos os casos as unidades sofrem com falta de agentes de apoio ao desenvolvimento escolar especial, os ADEs, tá? E a gente cita que há candidatos aprovados em concurso vigente para o cargo de ADEs que aguardam a convocação, mesmo diante da grave demanda não atendida pela rede municipal, Prefeitura do Recife, tá? E aí, basicamente, nessa ação que propus ao Ministério Público, a gente pede aqui, a gente fundamenta toda essa ação, e a gente pede para instaurar um procedimento investigatório para apurar a omissão da Prefeitura, solicitar formalmente à Secretaria de Educação do Recife lista dos aprovados, quantidade de vagas autorizadas, número de alunos com transtorno do espectro autista, previsão orçamentária e planejamento para a convocação dos ADEs. A gente pede para realizar diligências nas unidades escolares, recomendação à Secretaria de Educação para a convocação imediata dos ADEs, e a gente pede que o Ministério Público entre com uma ação civil pública e com um pedido de liminar para que sejam convocados os aprovados. E, logicamente, que adote as medidas administrativas e jurídicas e criminais, se for cabíveis, para isso. Antes de passar a parte para a vereadora que propôs o requerimento, só lembrar, nós acionamos Unicef e ONU. Porque o caso, vereadora Cari Santos, é muito sério. Como muito bem falou a vereadora Jo Cavalcante aqui. Quando uma criança não pode ir para a escola, a mãe pode perder o emprego. E não é fácil para a criança nem para os pais. Eu cedo a parte a Vossa Excelência. Obrigada pela parte, vereador. Eu acho que esse requerimento ele é muito importante, não porque eu trouxe aqui pela casa, porque eu sei que também vários vereadores tocam nesse assunto, já apresentaram vários requerimentos, se posicionam diante de um problema que ele é antigo e que até o presente momento não tem feito nenhuma resolução para que a gente possa sanar esse problema. Enquanto a gente fica enviando requerimentos, fazendo discussões,
Existem crianças nesse exato momento que estão em rodízio, que não estão na sala de aula e que estão fora do ambiente escolar. E são crianças atípicas de grau 4 que precisam de um acompanhamento, de um suporte especializado. Então, eu sei que eu fiz uma parte na fala da vereadora, o vereador está falando nesse presente momento, o vereador Osmar, tantos e tantos vereadores dessa casa falam sobre essa causa, e que eu venho aqui nessa parte, mais uma vez, para poder me compromissar com a causa, para poder trazer a realidade das crianças da cidade do Recife, das mães atípicas, porque a gente não pode permitir que exista o rodízio de crianças aqui na cidade do Recife. Isso é um absurdo, é inadmissível, e que essa pauta deveria ser tocada como prioridade, porque a educação ela tem um poder de transformar e mudar a vida das pessoas. E esse é um processo que se dá através do acesso. Enquanto uma criança não tem um acesso, ou uma criança atípica não tem o seu atendimento especializado, a gente tira a oportunidade dessas crianças aprenderem, socializar, se formar e ter perspectiva de futuro. Então, eu acredito que, independente de partidos políticos, de ideologias diferentes, o intuito da boa parte dos vereadores aqui dessa casa é defender os interesses das crianças atípicas, das mães atípicas e solicitar a nomeação dos ADEs para que a gente possa complementar o quadro, para que a gente possa sanar um problema antigo e que precisa de solução urgente. Muito obrigada. Bato palmas para o seu à parte, vereadora Cari Santos. E a senhora tocou num ponto, para mim, crucial. Que a prefeitura aprenda com o que está acontecendo aqui nessa Câmara. Independente de partido, de ideologia, sobem nessa tribuna e vão para essa parte vereadores que se unem para uma causa, que é o que a gente deve fazer. Se unir por uma causa que é boa para o povo. Nesse caso, crianças. E a senhora lembrou também muito bem. Quantos requerimentos não foram colocados aqui, todos importantes, como o da senhora é muito importante, e que a prefeitura simplesmente, ela evita, ela ignora. E aí não é uma questão da gente, vereador, querer que o nosso requerimento seja aprovado ou não por nós. A prefeitura está ignorando as crianças. Então, se a prefeitura olha para os ADEs e vê assim, ah, não, é uma categoria, deixa ele dar para lá. Não, está negando a educação a crianças com autismo. Está negando, às vezes, o emprego que a mãe conseguiu com tanta dificuldade e que vai perder porque tem que ficar com o filho dela, com a filha dela, porque tem o espectro autista. E a gente não está só falando na teoria. A gente está indo nas escolas, está vendo isso acontecer. E assim, eu tenho certeza também que tem um grupo aqui dos ADEs, mas se você for juntar todos, não comporta nessa casa. E essas pessoas poderiam estar suprindo um déficit, deveriam, até me perdoe, deveriam estar suprindo um déficit. Ou seja, era um problema a menos e um problema grande que estaria resolvido se a prefeitura tivesse um mínimo de sensibilidade com o que acontece com essas crianças. E aí, só para finalizar, eu tenho que lembrar disso. Infelizmente, eu tenho que lembrar disso. O prefeito deveria ser o cara mais sensível a essa pauta, porque ele vivencia na própria casa o que é a necessidade de uma atenção especial para uma criança. E ele trata esses ADEs e essas crianças como se fossem absolutamente nada, quando devia ser justamente o contrário, porque ele vive isso na própria casa. Obrigado, presidente.